Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o sono e os sonhos. Então, vai ser um tema que vai passar muito sobre também as nossas práticas, né? De como a gente tem dormido, de como a gente tem aproveitado o momento. Então, a primeira coisa interessante da gente olhar sobre os sonos, o sono ele é considerado uma necessidade fisiológica, né? Assim como a gente come, a gente tem que tomar água, a gente também tem que dormir. Faz parte daquilo que o corpo pede, que a gente tem que vivenciar esse período do sono para poder passar por algumas coisas que só durante o sono acontecem. E nós passamos cerca de 1/3, né, do nosso tempo dormindo, 8 horas mais ou menos por dia. Então aí, quando a gente chegar aí perto dos 100 anos, vão mais de 30 anos dormindo, né, para a gente pensar. É tempo, né? Mas aí a grande pergunta, né, que acho que é a reflexão para a noite de hoje, é a gente trabalhar aqui junto nesse diálogo o que acontece durante o sono. E já que a gente vai passar 1/3 da nossa vida dormindo, como é que a gente aproveita esse tempo da melhor forma possível? Então diz-nos a ciência, né, que durante o sono, o que vai acontecer são uma série de mecanismos em que a atividade do corpo vai diminuir e também a atividade do cérebro. E o nosso cérebro, ele exige tanta energia, que mais ou menos 1/5 de tudo que a gente come vai para o cérebro funcionar. Então, durante o sono é o momento que o corpo relaxa, o cérebro também dá aquela relaxada. Os cientistas eles começaram a medir as ondas cerebrais e eles veem que durante o dia a gente tem uma certa frequência de onda cerebral, um padrão de onda cerebral. Aí quando a gente está mais agitado, né, aquele dia que a gente está nervoso, está irritado, normalmente existe uma aceleração também do padrão de vibração dessas ondas. E o que vai acontecer quando a gente vai dormir? Vai começando a diminuir. Sono profundo, a gente está lá numa frequência bem baixinha, né, de padrão mental. O cérebro está descansando. E tem no sono um período que os cientistas depois descobriram que chama sono REM, que é normalmente onde a gente sonha. E nessa fase onde a gente sonha, a atividade cerebral volta a crescer. Ela fica quase tão grande quanto quando a gente está acordado. É o momento que a gente sonha e quando a gente desperta, a gente lembra do sonho se a gente acordar imediatamente ou um pouquinho depois. Se passar muito tempo, se a gente acordar quando está no sono profundo, a gente não vai lembrar, via de regra. Então, coisas que acontecem durante o sono que são importantes, né? Então, os músculos se regeneram, a gente tem o sistema nosso imunológico também que se recupera, ganha mais força. Os hormônios do corpo são todos, alguns hormônios são sintetizados apenas durante a noite. E a memória nossa, ela trabalha se organizando durante a noite, durante o sono. Então a gente pega aquelas coisas que a gente vai lembrar, vai ficar na memória, aquelas que a gente vai jogar fora, e é durante o sono que a gente faz esse processo. Então aquela coisa, né, da gente estudante que quer estudar de véspera para passar na prova do dia seguinte é a pior coisa que tem, né? Porque a capacidade de retenção depois vai ser muito mais difícil. Então mesmo quem está aprendendo alguma habilidade nova, alguma coisa nova, dormir ajuda a gente a fixar aquilo que a gente está aprendendo. E o que acontece se a gente não dormir? Um monte de problema. No curto prazo, a gente começa a ter perda de atenção. Então, se a gente tem uma tarefa muito crítica para fazer no dia seguinte, a gente dormir mal, vai ter dificuldade de executar bem aquela tarefa. Perda de concentração. Dificuldade de organização das emoções. Então, a gente tende a ficar mais irritadiço, mais suscetível a se irritar, sair do prumo. Né? E no longo prazo, no longuíssimo prazo, né, a privação de sono ela pode gerar distúrbios enormes do ponto de vista mental, de saúde e, no extremo, até a morte. Então, os cuidados com o sono são extremamente importantes. Isso olhando apenas do ponto de vista da matéria, da ciência. E como o Espiritismo nos ajuda, então, a entender mais sobre o fenômeno do sono e sobre o que acontece quando a gente dorme. Então, a gente vai ver justamente ao tema
da nossa exposição de hoje aqui. Está toda baseada aqui nas 4 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, a 400, 401, 402 e 403. Então, a gente vai se basear por aqui. Lá na questão 400, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: o espírito fica junto do corpo o tempo todo? Né, a gente que já está vindo aqui no Centro Espírita há algumas semanas já consegue entender que não, né? Já fala, acho que não é por aí. E ele vai perguntar na seguinte, na 401. E na hora que o corpo dorme, a alma dorme também? Também não, né? Então a gente já está dando as respostas aqui para como os espíritos nos deram. Os espíritos vão complementar, vão falar o seguinte: o momento em que a gente dorme é o momento em que tem um relaxamento dos laços, um afrouxamento dos laços que unem o corpo ao espírito, ou a alma ao corpo. Na hora que esses laços se relaxam, o espírito então está mais livre para poder ir para onde ele quiser. E ele faz uma analogia muito interessante, né? Quando pergunta assim, o espírito fica junto do corpo o tempo todo? E aí os espíritos vão responder: você acha que um prisioneiro, na hora que abrir a porta da prisão, vai querer ficar dentro da prisão? Então a nossa verdadeira vida é a vida do espírito. Como espíritos, nós temos um grau de liberdade, de potencialidades enorme. O corpo, para o espírito, é um instrumento sagrado, mas, ao mesmo tempo, também ele restringe o espírito. Antes ele estava num invólucro semimaterial, agora ele passa a estar dentro da matéria, restrito aqui a 3 dimensões, eu só consigo ver o que eu estou enxergando. Aqueles de nós que não são médiuns, estamos vendo só uns aos outros, né? Não estamos vendo aqui, mas na casa tem uma infinidade de espíritos aqui, que está acompanhando a todos nós, nos auxiliando. Na hora da prece, então, a gente sente toda aquela energia espiritual. E a gente aqui, com a visão apenas do corpo, a gente não consegue enxergar tantas benesses, tanta coisa que está acontecendo à nossa volta. Então, Kardec vai chamar esse fenômeno do corpo, do espírito sair do corpo durante o sono, e não só durante o sono, mas o sono é um dos momentos. Ele chama de emancipação da alma. Então a alma ela está junto ao corpo, mas em alguns momentos ela se emancipa, ela consegue se libertar, ela consegue se soltar, ela consegue ganhar uma certa liberdade. E aí o que acontece? Ela vai então encontrar aquelas pessoas que lhe são caras. Ela vai encontrar as pessoas queridas. Ela pode andar pelo plano espiritual. Durante o sono, então, o espírito se emancipa parcialmente do corpo e entra no plano espiritual para ter uma vivência mais autêntica. E essa vivência, então, pode durar mais ou menos tempo, de acordo com o grau de evolução do espírito, de acordo com a situação em que ele está passando. Na pergunta seguinte, Kardec vai mais a fundo, porque o Kardec ele era um pesquisador, ele era uma pessoa que tinha um bom senso infinito. Ele pergunta assim, olha, já que é assim, como é que a gente consegue avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Já que é assim, então, como é que eu sei que o espírito está livre durante o sono? Como é que eu consigo perceber isso? E aí os espíritos vão responder para ele, através do sonho. Então, o sonho é uma manifestação da liberdade que o espírito tem durante o sono. Ele vai dizer, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades, tem mais capacidades do que quando ele está preso ao corpo, quando ele está em vigília. Inclusive, em alguns momentos, ele se lembra do passado e pode antever coisas do futuro, nesse momento do sono, do sonho. Sempre lembrando, toda vez que os espíritos nos falam em lembrar do passado ou antever o futuro,
tem duas coisas importantes: o nosso mérito, o nosso merecimento, né? E o quanto aquilo é importante para nós. Não é? Às vezes a gente não tem mérito nenhum, mas os Espíritos falam, é muito importante que você tenha acesso a essa informação. Então eles vêm e nos orientam, nos instruem. Não é? E os espíritos mais evoluídos já adquiriram uma bagagem, um mérito, que para eles conseguem acessar muito mais coisas do que a gente consegue acessar. Então ele vai dizer também, continuando essa pergunta, essa resposta dos espíritos é um verdadeiro tratado sobre o sono. É uma resposta de mais ou menos umas 3 páginas do Livro dos Espíritos. Então eu estou pensando alguns pontos mais importantes para a gente comentar aqui e a gente conversar. Então eles vão dizer também, o espírito adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, sejam desse mundo, sejam do outro mundo. Quer dizer, a gente pode, por exemplo, nós estamos aqui nessa assembleia aqui do Jefa, todos aqui, que eu consigo ver pelo menos, encarnados. A gente poderia, por exemplo, combinar e falar, olha, durante o sono, vamos voltar aqui para o Jefa para continuar os estudos? E aí a gente poderia vir todo mundo para cá, no processo de emancipação, quando acontece a emancipação da alma, continuar os estudos, trabalhos da casa, auxiliar nas diversas tarefas que acontecem aqui do ponto de vista espiritual. Então nós estamos nos encontrando, nós que somos espíritos encarnados aqui deste mesmo plano. Mas também, durante o sono, a gente pode encontrar aqueles que já se foram, que estão no lado de lá. Os nossos entes queridos, que já desencarnaram, por exemplo. Né? Então, a gente vê muito isso, né? Acho que quase todas as famílias têm algum caso de alguém que sonhou com um parente, que já desencarnou. Né? E nesse sonho foi uma experiência, pode ter sido agradável, pode ter sido difícil, pode ter sido um momento de rever alguém muito querido para a gente. Tem uma história que eu achei bem interessante para ilustrar isso, que aconteceu no ano de 1969. Aconteceu que na Inglaterra, provavelmente em Liverpool, estava lá o nosso amigo Paul, né, também conhecido como Paul McCartney. Agora todo mundo conhece, né, na hora que a gente fala o sobrenome, Paul McCartney, um dos líderes da banda dos Beatles. E ele conta que, depois ele contou o que aconteceu nessa noite, que foi um momento que ele estava passando por uma fase muito difícil. Um dos managers da banda, um dos gerentes da banda tinha desencarnado, então estava acumulando funções para ele e para o resto da banda. Existiam os atritos internos da banda, das dificuldades deles conviverem. E sabe aquele momento que a gente fala assim, eu não sei se eu aguento continuar. Ele estava exatamente naquele momento. Ele pensou, acho que é melhor parar com esse negócio, acho que essa banda aqui não vai... Está dando muito trabalho, está tudo muito difícil, é muito problema, eu não aguento mais. E aí, conta ele que ele foi dormir. E em sonho, apareceu para ele a mãe dele desencarnada há mais de 10 anos. E aí a mãe dele conversa com ele e fala mais ou menos assim, né? Meu filho, por que esse aperreio? Né? Se ele fosse nordestino aqui, né, nosso contemporâneo, ela diria exatamente assim, né? Para que esse aperreio? Vai ficar tudo bem. Dê tempo para as coisas, deixe estar. E o Paul conta que foi um sonho tão impactante para ele que ele acordou domado de uma inspiração tão forte que ele pegou o violão, pegou o lápis e começou a escrever uma música que fala mais ou menos assim: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. E se tornou Let It Be, uma das músicas mais icônicas de todos os tempos, uma das mais bonitas de todos os tempos. E que, na tradução, nessa parte, nessa estrofe, ele conta exatamente o que aconteceu com ele no sonho.
quando eu estava aperreado, quando eu estava em tempos de dificuldade, minha mãe Maria apareceu para mim. E Maria era o nome da mãe dele, de fato. Falando palavras de sabedoria, let it be. Deixe estar. As coisas vão melhorar. Tenha fé na vida, né? Aguente. Se Deus é por nós, não é? Quem será contra nós? E está aí uma mensagem que veio de um sonho do nosso amigo Paul, que a gente até hoje escuta e mudou a vida de tanta gente, né? Iluminou a vida de tanta gente. Assim como na música, também na literatura acontece a mesma coisa. Conta-se também que o escritor Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, a Divina Tragédia e todas aquelas obras maravilhosas da literatura, ele desencarnou antes do livro ser publicado. E ficou todo mundo na família dele tentando achar onde será que estavam aqueles manuscritos para publicar o livro. E procurava de um lado, e procurava de outro, procurava de um lado. Até que um belo dia, o seu filho, Jacopo, dormindo, enxergou o pai. O pai veio numa veste branca, falou, Jacopo, Jacopinho, meu filho. Em italiano, aí não me peçam que já é demais, aí não, sem chance nenhuma. Jacopo, aquele manuscrito meu que vocês estão procurando está atrás de um armário, num lugar super escondido. Quero que você amanhã vá lá com sua mãe e chame mais 2 testemunhas, que vocês vão procurar lá e vão achar. Dito e feito, se a gente conhece as obras do Dante Alighieri, foi porque o Dante Alighieri apareceu em sonho para o seu filho Jacopo e está aí, deixou um legado para a literatura. Na ciência, também, se a gente lembrar da teoria da evolução das espécies do Darwin, Darwin fez um trabalho fantástico, criou toda uma teoria que mudou o mundo, escreveu um livro, enfiou o livro debaixo de uma gaveta por anos. Ficou lá dentro da gaveta e esqueceu do livro. Até que um belo dia, ele recebeu mas recebeu uma carta, não tinha zap na época, de um outro pesquisador muito famoso chamado Wallace. E o Wallace fala, olha, Darwin, meu amigo, eu tenho um negócio aqui que vai mudar o mundo. Você é muito meu amigo, eu queria que você lesse de primeira mão, você topa? E ele topou. Na hora que ele recebeu o livro, o manuscrito do Wallace, era exatamente a ideia que ele tinha colocado no livro dele. Aquilo deu a coragem para ele, o ânimo, a garra de ir lá e publicar a teoria da evolução das espécies, que mudou a forma como a gente enxerga o mundo, as pessoas, a evolução. Será que os dois estavam trabalhando na mesma ideia por coincidência? Estava um num canto, o outro no outro, sem se falar, de repente chega na mesma conclusão, por um golpe de acaso, por uma sorte. As ideias, meus amigos, na grande maioria das vezes, elas vêm de lá para cá. A gente dorme, vai lá, ter contato com ideias renovadoras e traz para cá. Assim como foi na música, que a gente acabou de falar, assim como aconteceu também nas grandes obras de arte, assim como aconteceu nas grandes teorias que mudaram o mundo. Então, muito provavelmente, estavam os dois lá no plano espiritual, estudando o mesmo negócio, trazendo a ideia para cá. E o plano espiritual não pode depender de uma pessoa só, não. Nenhum de nós pode ser insubstituível. Se tem uma ideia muito importante para vir, o plano espiritual fala, você não quer ir? Vai com você aquela hora, vai com outro. Kardec conta que aconteceu isso com ele. Os espíritos falaram, olha, tu tens uma missão muito importante, mas tu tens o livre-arbítrio. Se você não quiser ir, nós vamos pedir para outro. Nós vamos escalar outro. O show tem que continuar, não é assim? Continuando, então,
lá no Livro dos Espíritos, na mesma resposta, da questão 402, um outro trecho fala assim: quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Opa! Como é? Quando o homem está dormindo, ele vai ficar no mesmo estado que quando morre. Os espíritos nos falam que o sono é o melhor preparativo para a morte. A gente morre todos os dias, se a gente for pensar bem. A morte não é a emancipação da alma de forma definitiva daquele corpo? A gente está treinando todo dia, fazendo uma emancipação leve, não definitiva, que a gente volta e treina de novo no dia seguinte. Então, dizem os espíritos, então, continuando até nessa questão, que quando os espíritos, eles têm sonos inteligentes, aqueles espíritos que, quando eles desencarnam, se desligam rápido da matéria. Então, quem aproveita a experiência do sono para treinar esse seu desligamento da matéria, para treinar fazer um treino de espiritualidade, vai ter uma passagem muito mais fácil na hora da desencarnação. Faz sentido isso, gente? Não é? A gente está treinando para aquele momento que vai ser o momento em que a gente vai dar adeus de uma vez para o corpo. Então, Deus nos dá, na sua infinita misericórdia e bondade, a chance de treinar todos os dias para quando chegar o momento que isso vai acontecer de forma definitiva para aquele corpo que a gente vai largar. E nesses sonos inteligentes, esses espíritos, quando dormem, eles vão justamente para junto da espiritualidade superior. Indo para junto da espiritualidade superior, eles vão estudar, eles vão começar trabalhos que depois vão continuar. Mas muitas vezes, ele usa até uma analogia, os espíritos usam uma analogia, dizendo que muitas vezes eles começam e continuam trabalhos que, quando eles desencarnarem, já está concluído. Porque já começaram aqui encarnados. Tem um livro, no livro Missionários da Luz, ou no Mundo Maior, perdão, no capítulo 1, os espíritos contam de uma assembleia que acontece lá no plano espiritual. O André Luiz está visitando o plano espiritual e ele vai visitar um local onde está tendo uma assembleia, onde tem 1.200 pessoas reunidas, lá do plano espiritual. Então, se a gente contar aqui um salão do Jefa, umas 30 vezes o tamanho do salão do Jefa, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia de tamanho. E dessa população aí, mais ou menos umas 1.000 pessoas, ele consegue ver que eram encarnados. E aí ele conta que o que está acontecendo lá é uma reunião de preparação para todas as pessoas que quiseram desenvolver a sua espiritualidade, independente da religião. Então podia ter espírita, católico, evangélico, budista. Qualquer um que quisesse desenvolver a sua espiritualidade participava daquela reunião. E ele acompanhou lá, então, a preleção deixa eu me lembrar o nome dele, do Eusébio, que era quem estava conduzindo a reunião. E aí ele fala o seguinte para o André, o Eusébio: essas pessoas que estão aqui, André, elas são companheiros de muito potencial de virtudes. Elas exemplificam a boa vontade, elas treinam a sua iluminação interior através do seu próprio esforço, mas ainda não são perfeitas. Elas ainda não criaram o cerne da confiança para usar o próprio. Elas tremem na hora que vêm as tempestades do caminho. Elas hesitam nas provas que elas vão enfrentar. Mas não falta assistência do nosso plano espiritual, restaurando as forças, abrindo as portas acolhedoras. E através desse momento do sono, é a hora onde a gente consegue providenciar o maior amparo fraterno para todas essas aspirantes à espiritualidade superior.
ele fala ainda, o que atrapalha muito, nesse caso, ele vai falar, o progresso material atordou a alma do homem desatento. Grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. Parece que combina as mensagens, né? Então a gente vê, a gente tem tanta facilidade material, tanto avanço material e tanto estímulo na matéria, que a gente normalmente vai se esquecer de olhar para a nossa espiritualidade. E a vivência do sono é um dos momentos onde a gente consegue praticar isso todos os dias. Então, olha que convite interessante que está surgindo aí pela frente. Voltando para o Livro dos Espíritos, continua a resposta, a mesma resposta. Tudo isso que a gente falou são para os espíritos que estão buscando a sua elevação. Já para a maioria dos homens que morrendo tem que passar longas horas na perturbação, na incerteza, estes, enquanto dormem, eles vão para mundos inferiores à Terra, onde chamam a eles velhas afeições, ou eles vão buscar gozos mais baixos do que os que eles já tinham aqui no momento em que eles estavam encarnados. Então ele está dizendo o seguinte, a gente tem sempre uma escolha, e é sempre um convite. Os espíritos, eles não nos forçam a nada, eles vão sempre trabalhar dentro do nosso livre-arbítrio. A gente pode se esforçar para tentar ingressar um plano desses de estudo, de trabalho, como a gente leu agora aqui no Mundo Maior, ou a gente pode ficar preso àquilo que a gente já tem hoje, as nossas dificuldades, a materialidade, a tudo aquilo que tem, ou até coisas piores, dependendo de como a gente quer sintonizar. Ele vai dar um exemplo, agora o exemplo está no Missionários da Luz. Para ilustrar isso, o André Luiz também vai dar outro exemplo. O André Luiz é fantástico, tem todos os exemplos que a gente quiser aqui. Então ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo, deixa eu achar aqui, capítulo 8 do Missionários. O André vai visitar um centro de estudos parecido com esse que a gente leu no Mundo Maior, um pouquinho mais modesto. Era como se fosse uma aula no plano espiritual para trabalhar a espiritualidade. Nessa aula tinham 300 matriculados. Então, 300 espíritos que estavam aqui, como nós, que falaram, olha, eu vou dormir e eu queria participar de uma aula de espiritualidade no plano espiritual. Meu mentor, meu espírito guia, você pode me ajudar a conseguir isso? E o espírito guia fala, claro, pois não, né? A gente tem horário, tem disciplina, não é? E tem um número de inscritos, no máximo 300. Eu quero participar, então vamos lá. Então tinham 300 inscritos para participar desse curso. Quantos estavam frequentando regularmente? Quantos vocês acham? 100 estava bom, viu? Ele conta que eram 32 participantes regulares. Então, 300 se inscreveram, 32 estavam participando. Por que tão pouca adesão? Dificuldade do dia a dia, aperreio, invigilância, a nossa dificuldade de preparar para dormir, para ter uma noite agradável. E aí, desses 32, ainda por cima, 2 faltaram na aula. E aí o André Luiz, então, conversando com o mentor fala, André, tem uma lição muito rica aqui. Acompanha, Alexandre fala para ele, acompanha esse teu amigo aqui, né, esse nosso encarregado, que ele vai visitar esses 2 lares. Era interessante você ir junto, para ver e para relatar, para quem for ler os teus livros depois, o que nos leva a fugir do compromisso. E aí ele vai na primeira casa e ele encontra um senhor deitado, dormindo, e o espírito praticamente dentro do corpo.
ele não quis desdobrar, não conseguia desdobrar. E o André Luiz pergunta, mas o que está acontecendo com ele? Ele falou, olha ali do lado. E do lado dele, um outro espírito, com um aspecto bastante inferiorizado, né, um espírito bastante infeliz e atrasado, junto daquele espírito que estava ali tentando dormir. E aí o André fala, com tanto poder espiritual, você vai chegar lá, vai dar um chega para lá nesse obsessor e vai levar o nosso amigo para a aula. Fala, André, vamos conversar com aquele espírito obsessor? Na hora que eles conversam, eles perguntam, meu amigo, por que você está aqui? Esse cara que está dormindo, ele passou o dia pensando e falando coisa ruim de mim. E falando as piores coisas. Agora que ele está dormindo, eu vim aqui para tirar satisfação. Quero que ele diga tudo de novo. E o André Luiz fala, não, peraí, não tem como a gente ajudar? Ele está tendo fisicamente o que estava acontecendo. O homem que estava dormindo, o senhor que estava dormindo, na prática ele estava tendo um pesadelo, onde ele estava vendo aquele outro espírito ali, cobrando dívida, ameaçando ele. E ele registrou tudo isso como um pesadelo. E o mentor do André Luiz que estava junto fala, não, fique tranquilo, a gente não vai expulsá-lo, afinal ele atraiu o outro espírito para junto dele, é uma decisão dele. A gente só vai dar uma chacoalhada nele. Vão lá e dão uma chacoalhada, ele acorda e conta para a esposa do pesadelo que teve. Segunda casa. De lá eles vão para outra casa, eles vão encontrar... só fazendo paralelo aqui com o que estava no Livro dos Espíritos. A gente falou aqui, o primeiro caso, velhas afeições. É exatamente o que a gente contou aqui, né? Uma velha afeição que ele chamou e atraiu pela sua invigilância, pelos seus impropérios. Segundo caso que está aqui na resposta do Livro dos Espíritos, fala gozos mais baixos. Dito e feito. Ele chegou lá e encontrou um homem no plano espiritual se divertindo com 3 mulheres também desencarnadas que estavam no plano espiritual, que eram parceiros de longas encarnações, e na invigilância dele, ele atraiu também as 3 de volta para se confraternizarem ali da forma menos nobre possível. Então está aqui, o que nos pega é a gente se prender às velhas afeições ou, muitas vezes, a gente também dá guarida a gozos, a instintos, a materialidade que está sempre nos instigando, no final das contas. A questão continua, a resposta continua aqui do Livro dos Espíritos. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é uma porta que Deus abriu para que eles possam encontrar seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que vai restaurar ao meio que lhes é próprio. Então eles colocam aqui o sono como uma bênção de Deus mesmo, né? Então é como se a gente está tão preso na matéria, mas a gente vai ter aquele momento onde a gente vai ter a chance de ter um contato com a espiritualidade durante o sono. Imagina para um espírito super evoluído, né, passar só na matéria, sem ter a chance de ter o contato também com seus amigos do plano espiritual. Quão difícil seria a missão. Então é realmente um momento em que Deus concede para a gente ter uma bênção, um alívio, um descanso, no meio de uma batalha que é muito grande. Muito bem, e aí essa questão vai terminar e vai emendar na próxima, a 403, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre lembrança do sono. A gente lembra sempre dos sonhos que a gente tem? A gente nem sempre lembra, né? Mas a gente sonha toda noite? A gente sonha toda noite. A gente sonha, às vezes, normalmente mais de uma vez durante a noite. E o que vai acontecer?
Quando a gente, na 403, o Kardec pergunta exatamente isso para os espíritos. Por que a gente nem sempre lembra dos sonhos? E os espíritos vão responder: o que você chama de sono é só o repouso do corpo. O espírito está sempre em atividade. Lembra que durante o sono, um pouco da liberdade, ele ganha um pouco da sua liberdade e se corresponde com aqueles que são caros para ele, seja nesse mundo, seja em outros. Mas como a matéria nossa, do corpo, é pesada e grosseira, o corpo dificilmente lembra daquilo que o espírito recebeu e que não passou pelos órgãos do corpo. Quer dizer, se eu estou vendo vocês aqui, essa imagem eu consigo gravar mais fácil, porque ela está passando pelos meus olhos, está indo para o cérebro, eu estou processando ela e estou fixando ela. Na hora que o espírito enxerga, ele não enxerga com os olhos do corpo, ele vai enxergar com os olhos espirituais. Na hora que ele volta, isso não passou nem pelo olho físico, nem pelo cérebro. Então é muito mais difícil esse caminho de retenção na memória. Então por isso que a gente tem muita dificuldade de lembrar da maioria dos nossos sonhos. E o último pedacinho da 402 ainda, que é a questão mais longa, os espíritos falam para Kardec: o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Veja que nem sempre vocês lembram dos sonhos. O que quer dizer isso? Que vocês nem sempre lembram do que viram ou de tudo que vocês viram enquanto dormiam. É que como a alma também não tem um pleno desenvolvimento das faculdades, muitas vezes o que fica na lembrança é apenas uma perturbação que o espírito experimenta na ida ou na volta do sonho. A isso se juntam também todas as preocupações que a gente tinha enquanto estava acordado. Então eu vou dormir, estou preocupado. Eu tenho conta para pagar, está chovendo boleto, eu tenho prova para fazer, eu tenho uma viagem a trabalho importante para fazer, eu estou com medo da conta não fechar no final do mês. Aquele monte de preocupação. Na hora que eu volto de um sonho, onde eu tenho um monte de lembranças interessantes para guardar, e eu vou confrontar as duas, é mais fácil eu ficar com aquela que eu estou todo dia remoendo. A meu boleto, a minha conta, a minha viagem, a minha dificuldade. Então, dizem os espíritos, então é por isso que a gente tem essa dificuldade de ter uma lembrança plena dos nossos sonhos. Muito bem. Então a gente falou bastante sobre o sonho, né? O que é o sonho, o que acontece durante o sono e o sonho. Como é que a gente aproveita, então, essas 8 horas que a gente passa dormindo? Então, vamos começar. A gente começou com a ciência, vamos começar com a ciência, depois a gente vai para o lado espiritual. Então, tem uma Associação Brasileira do Sono, que ela dá algumas dicas bem práticas do ponto de vista fisiológico do corpo. Então, o que ela fala? Ajuda se a gente acordar todo dia no mesmo horário, inclusive fim de semana. Ajuda muito. Se a gente fizer exercício físico com regularidade, atividade física, ajuda a gente a fazer o corpo se exercitar e ele tende a dormir melhor depois à noite. Evitar comidas e bebidas imediatamente antes de dormir. Então, dá um tempo entre a janta e o sono. Ajuda bastante. Manter o quarto escuro e silencioso. Então, a escuridão também ajuda bastante aí na formação dos hormônios que vão produzir um bom sono, uma boa qualidade de sono. Aqui tem um difícil, hein? Evitar tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos na cama. Né? A gente está tão acostumado a ter esse bichinho, né, no nosso bolso, em todo lugar, que a gente acaba levando para a cama. E a luz do eletrônico, a estimulação é péssima para a gente ter uma boa qualidade de sono. E agora, olhando para o ponto de vista espiritual, a gente tem
nesse livrinho aqui do Eliseu Rigonati, O Espiritismo Aplicado, uma mensagem bem prática e bem interessante para a gente também sobre preparação para dormir. Então, como é que a gente pode se preparar para ter uma qualidade de sono melhor? Tem um daqueles sonhos que os espíritos falaram, sonhos lúcidos, né, onde a gente vai ter uma vivência espiritual boa durante o sono. E ele vai falar o seguinte: é útil que nós nos preparemos para bem dormir. Um bom sono dá maior liberdade ao nosso espírito, permitindo aproveitar melhor a nossa estada no mundo espiritual. Para termos um bom sono, isto é, um sono que ajude o nosso espírito a desprender-se com facilidade do corpo, é preciso que prestemos atenção no seguinte: o mal e os vícios seguram o espírito preso à terra. Quem se entregar ao mal e aos vícios durante o dia, embora seu corpo durma à noite, seu espírito não terá forças para subir. Ficará mais preso à matéria, correndo risco até de trazer lembranças dos espíritos viciosos e perversos. A excessiva preocupação com os negócios materiais, as contas para pagar, as viagens, o dia a dia nosso da rotina, também dificulta o espírito a desprender-se da terra. E mesmo enquanto o corpo dorme, continua o espírito a pensar exclusivamente nos seus problemas materiais, alheio ao problema espiritual que poderia conseguir naquelas horas de liberdade. O bem e a virtude nos levarão através do sono às colônias espirituais, onde teremos a companhia de mentores elevados, receberemos bom ânimo para a luta diária, e ouviremos lições enobrecedoras e poderemos dedicar-nos a ótimos trabalhos. Compreendemos agora que é de grande valia a maneira pela qual passaremos o dia. Cultivemos bons pensamentos. Vou até repetir aqui essa parte para a gente fixar bem. Cultivemos bons pensamentos. Então, cultivar bons pensamentos ao longo do dia. Né? Não adianta a gente passar um dia cultivando só pensamento ruim e achar que vai dormir bem depois. Que mesmo na hora da prece a gente vai ter dificuldade de limpar o padrão vibratório. Então, cultivar bons pensamentos. Falemos boas palavras. Então, aquilo que a gente também coloca, né, dentro da nossa convivência, no trabalho, no lar, no centro espírita, em todos os ambientes onde a gente for. Pratiquemos bons atos. Cumpramos rigorosamente nossos deveres. Não alimentemos ambições excessivas, nem desejos de realização difícil. Evitemos a ira, o rancor, o ódio, a maledicência. Conservemo-nos tranquilos, cheios de confiança na providência divina, e assim preparados, contentes, iremos à noite para o mundo espiritual. E de manhã, ao retomarmos ao nosso veículo físico, elevemos ao Senhor a nossa prece, gratos pela noite, que nos concedeu repouso ao corpo e liberdade ao espírito. Então, a oração, uma boa vivência durante o dia, cultivando bons pensamentos, boas palavras, boas ações, é aquilo que vai fazer a maior diferença. E, ao mesmo tempo, evitar o excesso de preocupações materiais, o excesso de destemperamentos que podem nos retirar a paz de espírito para ter uma boa noite de sono e a gente ter uma vivência de espiritualidade durante o sono. Então, meus amigos, acho que o convite que a espiritualidade nos faz, e é um convite mesmo, porque no final das contas a gente sabe que os espíritos não nos impõem nada. Eles nos permitem seguir de acordo com o ritmo que a gente quiser dar para a nossa vida. E eles falam, olha, existe um convite. Se vocês quiserem atender esse convite, então o que nós temos que fazer para tentar atender esse convite? Nos esforçarmos para termos uma boa qualidade de sono, um sono equilibrado, dentro desses preceitos que a gente falou. Vivenciar um bom dia, uma boa oração e a gente ter a possibilidade, então, de encontrar os amigos espirituais. Possamos nós refletir sobre o convite, né, e a gente se preparar cada vez melhor para aproveitar esse momento
esse treino para a desencarnação, que a gente tem toda noite. Então, muita boa noite para todos, muita paz, bons sonos e ótimos sonhos para todos.